Falar agora sobre a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. O governo americano declarou oficialmente o chamado Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira e apontou o ditador Nicolás Maduro como líder. Quem vai nos explicar tudo isso, trazer todos os detalhes ao vivo é a correspondente Luciana Tadeu. Luciana, muito boa tarde para você, bem-vinda. A Venezuela nega a existência deste cartel. Quais são as evidências do que isso existe e quais são as consequências desta medida anunciada pelo governo de Donald Trump? Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, existe realmente muitos questionamentos sobre a existência do Cartel de los Soles como um cartel. Essa expressão, esse nome surgiu nos anos 90 com a investigação de dois integrantes da Guarda Nacional da Venezuela que estariam envolvidos em casos de corrupção e depois acabou se estendendo para se referir a militares que estariam envolvidos no tráfico de drogas. Mas agora o governo de Donald Trump acusa Nicolás Maduro de liderar essa organização como se fosse um cartel, e é esse justamente o questionamento de especialistas, se seria um cartel do jeito convencional dentro das instituições venezuelanas. A Venezuela nega envolvimento, o regime da Venezuela nega envolvimento com o tráfico de drogas e nega a existência desse cartel. De fato, após essa designação formal pelos Estados Unidos do Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira, a chancelaria da Venezuela publicou um comunicado qualificando essa medida como ridícula, falando que é um plano ridículo dos Estados Unidos e afirmando que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está reeditando uma infame e maldosa mentira para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela. Fato é que essa designação do Cartel de los Soles aumenta a possibilidade dos Estados Unidos de aplicar sanções, tanto econômicas como diplomáticas, contra a Venezuela. Porém, especialistas jurídicos afirmam que essa medida não autoriza explicitamente o uso de força letal, o que é importante nessa conjuntura dos Estados Unidos expandindo a sua presença militar no Caribe, com envio de mais de 10 navios de guerra, inclusive de caças a Porto Rico, onde também conta com militares, inclusive já chegou na semana passada à região do Caribe o maior porta-aviões do mundo, que é da Marinha Norte-Americana. Há realização de exercícios conjuntos com diversos países da região, inclusive Trinidad e Tobago, que é um país muito próximo à Venezuela. E paralelamente a essa designação, o comandante, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Dan Kane, vai visitar o Caribe. Segundo o jornal The New York Times, hoje estaria em Porto Rico e a Embaixada dos Estados Unidos em Trinidad e Tobago afirmou que na terça-feira ele visita Trinidad e Tobago para se reunir com a primeira-ministra do país, Kamala Persad-Bissessar, para discutir tanto a relação bilateral como essa unidade para combater o tráfico ilícito e organizações criminosas transnacionais. É importante lembrar que os Estados Unidos afirmam que os ataques que têm promovido contra embarcações no Caribe é parte de uma operação para combater o tráfico de drogas para os Estados Unidos, enquanto Nicolás Maduro afirma que, na verdade, essa é uma desculpa para promover uma mudança de regime na Venezuela. E o que a gente tem visto nas últimas semanas são muitas informações de fontes afirmando a diversos veículos da imprensa norte-americana de que planos foram apresentados para Donald Trump com potenciais alvos militares que poderiam ser atacados e que tudo isso teria sido apresentado como um plano para desestabilizar o regime de Nicolás Maduro. Débora, Yuri.